a teoria da Pixar atualizada, mas a última vez que foi atualizada foi há 6 anos atrás. Então iremos assistir agora a teoria da Pixar pelo canal Imaginago. Não curti muito a teoria da DreamWorks, é legalzinho, mas né, tem uns furozinhos, mas a da Pixar, pelo que eu me lembro, ela é toda muito bem amarradinha. Essa é a teoria da Pixar, por que você vai fazer mais um vídeo sobre ela? Bom, aparentemente muitas pessoas que me acompanham aqui no YouTube não conhecem essa teoria. E agora, como eu tô empolgado para criar várias teorias nesse universo da Pixar, que eu utilizo a teoria da Pixar como base, eu acho injusto não falar dela aqui para vocês. E também essa teoria literalmente faz parte do meu cenário. Vocês estão achando que isso aqui é o quê? É a teoria da Pixar ali atrás, amigo. Eu preciso falar dela aqui. Mas calma pra você que já... Agora eu tô com uma dúvida. Aquilo é realmente uma coisa no quarto dele ou uma tela verde? Conhece a teoria da Pixar, esse vídeo também vai adicionar muito pra você, porque eu vou atualizá-la. Esse é o vídeo mais atualizado do momento. E já pra você que não conhece ou por um acaso caiu aqui de paraquedas, a teoria da Pixar é simplesmente a melhor teoria do cinema. Ela diz que todos os filmes da Pixar que já saíram até hoje e que ainda vão sair, é realmente uma coisa no quarto dele? No mesmo universo compartilhado, contando uma única e grande história. Conforme os novos filmes da Pixar vão saindo, a teoria vai se expandindo. Só que nesse vídeo aqui, além de contar a teoria da Pixar, eu vou adicionar os filmes que saíram recentemente da Pixar. Os Incríveis 2, que saiu esse ano, e Viva a Vida é uma Festa, que saiu ali no final do ano passado pra janeiro. Ou seja, é novidade pra todo mundo. Eu sou o Imaginago e prepara a sua mente, porque hoje, meu amigo imaginário, ela vai explodir. E eu quero dar um aviso rapidinho aqui antes. Tá chegando no fim da promoção da minha coleção da loja. Você tem até o... Eu aposto que nem existe essa coleção da loja. É claro, cada um... esse negócio aqui, tá bom? Depois disso, várias pessoas foram espalhando essa teoria pela internet. É claro, cada um tem uma interpretação diferente. Tô ficando velho. Como se fosse uma teoria científica mesmo, uma pseudociência, esse negócio aqui, tá bom? Tem várias interpretações da teoria da Pixar por aí, inclusive a minha. E é por isso que eu vou dizer a minha interpretação dela aqui. Obviamente que eu não vou fugir da base da teoria, tá bom? Só tem alguns pequenos detalhes que eu preferi mudar pra fazer mais sentido e tal, mas no geral, essa é a teoria da Pixar. De qualquer forma, eu vou deixar a teoria original aqui na descrição do vídeo em inglês, beleza? Basicamente, pessoal, a Pixar tá contando uma única e grande história pra gente. Só que ela não lança essa grande história em uma ordem correta. Cada filme conta um pedaço dessa história em uma ordem completamente aleatória. A teoria da Pixar serve justamente pra gente tentar organizar essa história e contá-la de uma forma que faça sentido. Entender o que a Pixar tá querendo contar pra gente. Por exemplo, o primeiro filme da Pixar é o Toy Story. Só que essa tal grande história da Pixar não começa por aí. Segundo a teoria, e na verdade faz muito sentido que comece por um filme lançado em 2015 chamado O Bom Dinossauro. Provavelmente você não tenha assistido, porque foi um filme que não deu muito certo assim da Pixar, mas eu confesso que assisti e dei até uma primeiro filme? Enfim, acho que é o Bom Dinossauro. Porque é um filme que fala sobre muito tempo atrás, então faz mais sentido ser o primeiro filme dessa história da linha do tempo. Diferente a única teoria que foi confirmada foi a da Disney. A teoria mais aceita, caiu um meteoro aqui e destruiu tudo, e eles foram extintos. No universo da Pixar, o grande meteoro não atingiu o planeta Terra. Por conta disso, os dinossauros não morreram. E em seguida, humanos e dinossauros conviveram juntos na Terra. Bom, de qualquer forma, por causa do clima e a destruição... Isso termina no futuro muito triste pros humanos. Da fauna dos dinossauros, eles acabaram sendo extintos pela falta de alimento e até pelas enchentes gigantes. Só os humanos sobreviveram. Se você lembra desse filme, deve saber que na história existem vários problemas climáticos. Inclusive o pai do protagonista, o Arlo, ele morre de uma forma completamente inesperada numa enchente que surge do então nada. Eles só morrem mesmo, de todo jeito. Os dinossauros, eles estão fadados a serem extintos, é isso. Da Pixar, da extinção dos dinossauros, tá? Nesse universo. E os humanos sobreviveram porque eles eram mais inteligentes, evoluídos, então eles conseguiam desenvolver forma de sobreviver melhor. A história segue no filme Valente, que se passa na antiga Escócia. E essa parte é muito importante. Nesse filme, Merida descobre uma magia que acaba transformando a sua mãe em um urso. Essa magia aí de transformação veio de uma bruxa que mora no meio da floresta. Você repara nesse filme que toda vez que a bruxa passa por uma porta, ela vai parar em um lugar diferente, como se aquela porta tivesse uma espécie de propriedade mágica. O que está fazendo? Nunca faça feitiços onde trabalha. Muito importante. Basta o estalar de dedos dela para ela transformar uma porta Valente é muito em bom, realmente né, um portal. E, gente, essa informação é muito importante para a teoria da Pixar. Guarda ela aí. Enfim, a gente sabe que a bruxa tem uma magia que dá vida, né, dá inteligência aos objetos. Sua vassoura, já viu? Ela estava varrendo sozinha. E também faz com que animais se comportem como seres humanos. Ele era bonitão.
E fortão. Por causa dessa magia da bruxa aí, esses animais e objetos foram se multiplicando e evoluindo. Um foi passando isso pro outro e finalmente chegamos em Toy Story. Nesse filme a gente consegue ver brinquedos com vida própria. Vocês precisam entender que, segundo a teoria da Pixar, esses brinquedos aí são nada menos do que uma espécie de evolução. Muitos anos de evolução dos objetos infectados pela bruxa lá no filme Valente. Afinal, brinquedos também... Eu não me lembrava disso. Eu vou ter que acreditar que essa bruxa, né? A dita cuja bruxa, ela saiu infectando objetos. Ela infectou esse copo, infectou... microfone não, porque ele não tinha microfone naquela época. Mas ela saiu infectando objetos. Aí esses objetos evoluíram. E aí começaram a serem feitos. Eles evoluíram para brinquedos, é isso? Eu acho que ficaria muito melhor essa teoria se ele dissesse a bruxa tá usando magia em vários objetos. Aí de repente ela começou a usar em madeira, mas para feito usou em plástico. Aí esses plásticos foram feitos brinquedos, aí os brinquedos ganharam vida. Eu acho que eu preferia isso. Porque evoluírem não faz sentido. Eu não me lembrava dessa parte na teoria. Já começando com um puta... Não é furo, é só escroto pra cacete, sabe? São objetos também. E aí a linha do tempo segue com o filme Ratatouille, onde a gente consegue ver ali animais com muito mais atitudes, oriundos, obviamente, da evolução deles. Evolução que eu quero lembrar mais uma vez aqui, que vem lá dos animais infectados pela magia da bruxa. Se não fosse aquela magia, eles não teriam evoluído até aprender a falar. O Remy tinha o sonho de ser um cozinheiro e ele também queria andar com... Pera, eram os animais, não foram os objetos? Segue com o filme Ratatouille. Não, objeto, ele usou pros dois. Animais com muito mais atitudes, animais infectados pela magia da bruxa. Se não fosse aquela magia, eles não teriam evoluído até aprender a falar. O Remy tinha o sonho de ser um cozinheiro e ele também queria andar com as duas patas. Ele meio que se recusava a ser um rato comum, diferente de todos os outros. Ele estava evoluindo. No final do filme, todo mundo sabe que o rato é o cozinheiro do restaurante. Provavelmente quem começou a passar essa ideia, espalhar a notícia de que isso poderia ser algo ruim, foi o chefe Skinner, que ele foi o cara que foi extremamente prejudicado pelos ratos no filme. Por isso que ele começou a espalhar aí pela internet ou pela televisão, sei lá, o porquê que a evolução desses animais são um perigo para a humanidade. Agora, basicamente, todo mundo sabe que os animais são bem inteligentes. Isso acaba gerando aí uma rivalidade entre humanos e animais. Ainda que tímida, mas ainda é uma rivalidade. Bom, os seres humanos estão acostumados, a gente sabe, a explorar os animais. A pequena chance desses animais virarem o jogo dá muito medo no ser humano, porque ele é culpado. Charles Muntz, por exemplo, o vilão de Up Altas Aventuras, sabia dessa inteligência dos animais. Por isso que ele tentou controlá-los criando um exército de cachorros e para isso desenvolveu aquela coleira que traduz o que eles falam. Só que, no final do filme, o Charles Muntz acabou morrendo e os cachorros ficaram soltos por aí. Spoiler. Nesse mesmo período, os seres humanos estavam passando por uma revolução industrial repentina. Do nada. Lembra que lá no filme Up Altas Aventuras ainda, o Carl teve que vender a sua casa contra a sua vontade para uma empresa que estava cada vez mais se expandindo? Então, essa empresa se chama By and Large, ou simplificando aqui, BNL. Essa mesma empresa foi a responsável pela destruição e poluição do planeta Terra, vista lá no filme Wall-E. Já já eu falo mais sobre ela. Enfim, em Procurando Nemo, nós conseguimos ver de forma mais evidente essa rivalidade aí entre humanos e animais. Presa malvada. Só que aqui dá pra ver que claramente os animais estão muito mais evoluídos que em Ratatouille. Agora eles vivem numa sociedade com escolas e tudo mais. Tanto que a Dory é um peixe que sabe ler. Lembra? Peixe Herman 42 Wallaby Ray Sydney. Inclusive a camiseta tá vendo e tem link aí na descrição, hein? E agora, na linha do tempo, vem Os Incríveis. Mas imaginaram por que os super-heróis não aparecem em outro filme da Pixar? Olha, os heróis são um ponto nebuloso nessa teoria, mas a questão é que eles em si não aparecem nos outros filmes. Mas os reflexos da existência dos super-heróis sim aparecem. Por exemplo... eu amo Up. Depois que você entende que esse filme Depois que você entende que esse filme nem dá vontade de fazer piada. Só dá vontade de chorar. Quando eu assisti, a minha ficha caiu sobre o que era. E aí eu só chorei basicamente o filme inteiro. Cara, bota eu pra assistir Up, pra ver se eu não consigo fazer piada. Exemplo, em Procurando Nemo, temos esse menino Mas aí uma história em superação, quadrinhos do né? Senhor Incrível. Em Ratatouille, o Linguini utiliza uma cueca de Linguini. olhos incríveis. Ou seja, isso aí são produtos relacionados aos super-heróis que existem no mundo. Fora que também os heróis ficaram 15 anos sem aparecer e por isso que talvez eles Fechou não pra apareçam Venezuela. tanto aí. Mas você é nos outros psicopata, filmes da Pixar. exato. Tem uma neblina muito verdade, grande você tem um desses ponto. heróis, porque a gente consegue ver apenas o produto do capitalismo aí. Revistas em quadrinho, cueca, tudo mais. E finalmente a gente parte para um momento que é a grande revolução das máquinas, ainda em Os Incríveis.
A gente vê nesse filme pela primeira vez uma máquina se perguntando: Por que eu tenho que obedecer ao ser humano se eu sou o superior? pra você ver como é que a evolução não é do nada, ela demora, é um tempo. Só em Os Incríveis que elas foram evoluir e se questionar disso. Eu tô falando do Omnidroid, pra você que ainda não percebeu. Ele é um robô que o Síndrome criou, que acabou se tornando inteligente o suficiente por causa da evolução. Robô esse que é maior e é melhor, tá? Isso é uma coisa muito importante também. Pra vida. Pra tomar suas É próprias maior, decisões sem é depender de um ser humano. melhor. Só pra contextualizar aqui, as máquinas são uma evolução dos objetos infectados pela magia da bruxa lá no filme Valente. Afinal, máquinas também são objetos, né? As máquinas estão cansadas, elas estão sendo muito desrespeitadas, muito usadas à toa e sendo descartadas pelos seres humanos. Por isso elas começam a se organizar de forma silenciosa para poder começar uma guerra contra os seres humanos, a vingança das máquinas. Da mesma forma que os brinquedos se voltaram contra o Sid, o torturador de brinquedos, lá no final de Toy Story. Nós, brinquedos, podemos ver tudinho. Então brinque direito. Então brinque direito. Isso aí era um indício, isso aí era uma pista do que estava por vir. Toy Story nos dá várias pistas mesmo dessa coisa de revolução das máquinas. Qual filme da Pixar? Da Pixar que quase te fez se emocionar? Caralho. Quase te fez emocionar é foda. Ou chegou perto, pelo menos. Não, emocionar eu me emociono direto. Agora, chorar de fato, aí sim é bem mais difícil. Não lembro. De verdade, eu não lembro. De cabeça, não. Mas no futuro eu digo que a gente vai assistir. Se você prestar bem atenção, o Lotso, vilão do terceiro filme, ele é completamente irritado com os seres humanos e ele deixa isso bem claro. Ele surtou. Ela nos substituiu. Vamos. E agora, depois de Os Você vai ter Incríveis, quantos né, onde minutos? as máquinas começaram a se questionar 24. ali da dependência do ser humano, elas começaram a tentar fazer o contrário. Você Elas tem querem que agora ficar dominar triste, os seres humanos. ficar bem E não mal, é só isso. na Elas goela, querem estremecer. escravizá-los e Exato. sugar a sua energia Lembro para nenhum, não. sobreviver. Porque sim, a gente não sabe exatamente o porquê, mas os objetos precisam, no universo da Pixar, da presença humana. Ou melhor, eles precisam... Mas eu fico com essa sensação toda que você disse aí, eu fico direto. Só chorar de fato é que é difícil, tá entendendo? Eu fiquei assim ontem assistindo Arcane, a segunda temporada, né? Precisam da energia humana. Assim como eu acho que um brinquedo para ter vida precisa da energia, da vontade de uma criança de brincar com ele. Enfim, isso é uma revolução das máquinas, Não é só mas uma uma pilha, revolução não? silenciosa. Elas foram ali incentivando os seres humanos tranquilamente a criarem, a fundarem a BNL, até chegarem ao nível em que a BNL se transforma em uma inteligência artificial super avançada e independente da humanidade. E bom, lembra que eu falei que os animais estavam contra os seres humanos também por causa da exploração e porque agora eles também estão se desenvolvendo? Pois é, só que agora eles acabaram virando inimigos das máquinas. Isso porque, como eu falei, as máquinas precisam dos seres humanos para sobreviverem. Elas precisam da sua energia. Então tivemos aí uma grande guerra entre os animais contra as máquinas e os humanos. Obviamente os animais perderam, né? E não foi nem pelos seres humanos, porque ninguém vence as máquinas. Então a partir daí praticamente não existe mais nenhum animal na Terra. Óbvio que ainda existem alguns mamíferos espalhados, um aqui, outro ali, mas a maioria mesmo são insetos, né? Porque eles são bem resistentes a qualquer tipo de explosão, poluição, qualquer coisa, tipo as baratas. E para os seres humanos ficarem cada vez mais dependentes das máquinas, a BNL pegou toda a galera que sobrou, que obviamente não foi tanta gente assim, e mandou para dentro de uma nave espacial para eles ficarem lá sugando a energia deles enquanto eles estão conectados a uma tela e praticamente sendo hipnotizados. A joia da frota BNL, a Axion. Parece que Faça seu existe a cruzeiro de radiação. símbolos com estilo, sendo servido 24 horas por dia por uma tripulação totalmente automatizada. Toy Story era pra ter acabado no 3. E o final do 4, apesar de ter me feito chorar, é um final merda. Porque você fica. Por quê? Exatamente. Essa sensação que tem no 4. Por quê? Não, o filme é ruim, mas é porque... Os seres humanos não Por iriam quê? atrapalhar as máquinas. Precisava existir. Com isso dá pra drenar a energia dos seres humanos muito mais facilmente. Enquanto isso, como eu falei, elas ficaram distraindo a humanidade com consumismo, tornando eles cada vez mais sedentários e inúteis. E aí acontece finalmente os filmes Carros 1, 2 e 3, onde as máquinas dominaram completamente o planeta. Percebam que as cidades dos filmes Carros são praticamente as mesmas das dos seres humanos, só que sem os seres humanos. Por que será? Somente carros e máquinas existem aí. Só que agora eles estão muito mais evoluídos. Como esses carros viveram muito tempo ao lado dos humanos, eles acabam absorvendo um pouco da sua personalidade e comportamento. E bom, ironicamente, após as máquinas poluírem tanto o planeta com seus combustíveis, latarias e vários outros tipos de coisa, a Terra ficou tão suja, tão destruída, que nem as próprias...
Eu sabia que ia ter briga no momento que eu vi que o Cuphead falou que é a melhor franquia da Pixar. Eu gosto do 1, o 2 eu não suporto a existência dele, e o 3 é bonzinho. Eu gostei do caso. Gostei da mensagem final. Declaro guerra ao bonequinho. Máquinas sobreviveram. Na verdade, né, além da inteligência artificial, apenas uma máquina sobreviveu, o Wall-E. A gente não sabe exatamente por que o Wall-E foi a única máquina que sobreviveu. A teoria diz que é por causa da humanidade que ele tem. O vínculo que ele tinha com a cultura humana manteve ele vivo esse tempo todo. Ele tem vivido todo esse tempo apaixonado pela cultura humana mesmo. O Wall-E ouve música, assiste filmes e ainda é amigo de um outro ser vivo, uma barata. É isso que talvez a segunda teoria tenha mantido o Wall-E vivo por muito tempo, diferente de todas as outras máquinas que foram completamente destruídas. E bem, no final de Wall-E, como nós sabemos, os seres humanos voltaram para a Terra e trouxeram a última planta viva dentro daquela bota. Nos créditos do filme é possível ver que a planta se tornou uma grande árvore e futuramente essa árvore aí se torna nada menos do que a grande árvore de vida de inseto. E é por isso que a gente não vê seres humanos em vida de inseto. Como eles voltaram recentemente para a Terra, ainda existem poucas pessoas no planeta. E repare que os insetos sobreviveram às guerras e às poluições, assim como a barata amiga do Wall-E. Só que é óbvio que depois de todo esse tempo aí sobrevivendo, os animais também evoluíram, assim como as máquinas. Eles já tinham aí uma sociedade completa com leis de trânsito, com circo, com outdoors. De qualquer forma, depois de Wall-E, como a gente vê em Vida de Inseto, os seres humanos, junto com os animais, insetos e o que sobreviveu aí, repovoaram a Terra. E depois disso, num futuro muito distante, surgem os Monstros. Monstros S.A. é o último filme da linha do tempo da Pixar até então. Agora, como que isso aconteceu? O lixo que estava na Terra, que vemos no filme Wall-E, acaba gerando uma forte radiação no planeta. Bom, após o contato com essa radiação absurda diariamente, os humanos acabaram sofrendo várias mutações, se misturando com insetos, junto com animais e pássaros. Todo mundo ali acabou caindo no mesmo barco por causa dessa gigante radiação. Eu acho que agora ele fumou a banana mesmo, hein? Insetos ficaram gigantes, humanos ficaram deformados e peludos, e foram se reproduzindo até surgirem os monstros. Monstros alienígenas. Daí, centenas de anos no futuro, né, existem apenas mutações, apenas monstros. Se você reparar, os monstros têm os mesmos costumes que os seres humanos. A diferença é que eles são monstros mesmo. Eles têm faculdades, esportes, polícia, política, tudo que eles têm. Quem será que é o presidente do Brasil no mundo dos monstros? E percebam que os monstros também possuem um grande problema, a falta de energia. Algo que, coincidentemente, é muito comum em qualquer história de pós-apocalipse. Eles mesmos falam que tá faltando energia. Onde tá indo? Onde tá indo? KKK, crack é uma lula gigante. É, velho. Não. Tô comendo empadão de janta. Acharam os monstros. Os monstros desenvolveram, ou descobriram, quem sabe, a tecnologia das portas. E diferente do que muitos pensavam, aquelas portas, na verdade, viajam no tempo. Os monstros viajam para o passado para pegar a energia dos seres humanos que ainda vivem na Terra. Antes da Faz o L de Loud. O personagem mais importante dessa teoria, a não gosta lá. Não foi a primeira criança a entrar no mundo dos monstros. Se bem que hoje em dia, se você assiste meus vídeos, sabe que o Zezé também tava lá, né? Enfim, depois assistam esse meu vídeo que eu falei sobre isso. O que importa é que a Boo entra no mundo dos monstros e faz um grande amigo, o Sully. O ponto é que no final de Monstros S.A., a Boo faz de tudo para reencontrar o seu novo amigo. E aí a teoria originalmente diz que a Boo aprendeu a magia de viajar no tempo. Só que se você é inscrito aqui do canal, você sabe que eu tenho uma teoria própria sobre essa parte. Uma teoria de que a Boo, na verdade, tem superpoderes. Um deles é o teletransporte. Vou deixar o link aqui na descrição pra você entender melhor. Mas eu acho que a Boo tá bem conectada com os incríveis, sim. Acho que nem um filme da Pixar é à toa. Porque se ela tem poder de viajar pelo espaço, né, através do teletransporte, em algum momento ela pode desenvolver essa habilidade para viajar pelo tempo. Não parece, eu acho. E aí, já pensou, isso aí também é a teoria minha, que além do teletransporte e consequentemente a viagem no tempo, que seria um poder dela, a Boo também tem poderes de dar inteligência aos animais e dar vida a objetos? Sabe onde é que eu tô chegando, né? A Boo é a bruxa do filme Valente. Depois de muito tempo, a Boo aprendeu ali a tecnologia das portas, seja porque ela tem esse superpoder, ou a voz parece porque, sei lá, pra mim parece diferente na minha cabeça. Mas o Shrek teve duas vozes, pode ser que seja outra. Porque é a mesma coisa lá das portas dos Monstros S.A. e talvez seja o superpoder da Boo, né? Porque quem sabe aí, que eu já fiz uma teoria aqui, que talvez ela possa abrir portais. O negócio é que basicamente... mas é a mesma voz a partir do Shrek do terceiro, que o Mussum infelizmente faleceu.
É, a segunda vez, exato, eu tava comparando com a primeira, por isso que pra mim não parecia. A Boo cresceu obcecada pelo Sully. Ela cresceu tentando encontrar ele. Então evoluiu o seu poder aí, magia de teletransporte pra viagem no tempo. E entendendo que os Monstros S.A. se passam em outro tempo, né, que eles voltam ali no tempo, ela começou a procurar ele, sabe? Vai que eu encontro ele em algum lugar aqui. Porque se ele sempre tá voltando no tempo, talvez um dia ela acabe esbarrando com ele. Por mais que na cena final... A segunda vez é praticamente igual à primeira. Eu tenho certeza que aquela aí foi realmente a última vez. Porque são normas da é por isso que Shrek é uma... Não, brincadeira. Pra dizer que a bruxa é a Boo, está no Sully, talhado lá em madeira que ela guarda na sua casa. Obviamente pra se lembrar do seu grande amigo. E a evidência de que ela é uma viajante do tempo é que tem uma cena em que ela está claramente, a Pixar nem escondeu isso, talhando ali um carro do Pizza Planet, que obviamente é um objeto do futuro, né? Então basicamente, gente, essa é a teoria da Pixar. Esse universo da Pixar só existe porque lá no futuro a Boo cresceu tentando voltar no tempo pra encontrar o seu amigo Sully de alguma forma. Ela acabou voltando no tempo da antiga Escócia e a sua magia ou poderes deram vida a objetos e inteligência para os animais. E isso tudo acarretou numa grande evolução que gerou o apocalipse no filme Wall-E e o pós-apocalipse no filme Monstros S.A. Foi tudo culpa da Boo. Mas imaginando como que a Boo pode ter criado o universo da Pixar se ela faz parte dele. Tomar banho até daqui a pouco. Eu acho que eu vou encerrar a live, tá, companheiro? Vamos assistir só o outro vídeo que eu fiquei curioso. De viagem no tempo, toda a história, você vai ver o tal do paradoxo temporal. Pensa no seguinte: mas eu estou claramente definhando. Psicopata e voltasse no tempo pra matar o seu pai antes mesmo de você nascer. Ok, tchau, você, obrigado pela presença. Não vai nascer. Então, se você não nasceu, como é que você voltou no tempo e matou o seu pai? A gente surta muito com isso, né? Muitas pessoas ignoram pelo entretenimento que isso é gerado, né? Provavelmente é clickbait. Não faz sentido, é divertido assistir. Provavelmente. Muitas pessoas tentam explicar isso através das linhas temporais. Ou seja, sempre que o tempo é alterado por alguma deformidade, uma nova linha temporal é criada. Agora que você voltou no tempo, existe uma realidade em que você voltou no tempo e uma nova realidade que se criou com as consequências do que você fez quando voltou no tempo. Você continua existindo na realidade em que você voltou para matar o seu pai, mas uma nova realidade foi criada onde você nunca nasceu porque você foi lá e matou o seu pai. Deu pra entender isso? Eu tô fumando banana. Nenhum pai foi assassinado. É porque mexer com o tempo, é por isso que o Rick and Morty não mexe com o tempo, porque é um bagulho complicado. Você presumir que realmente você consegue linhas temporais e aí vai dando cada uma consequentemente do que for feito, é verdade. Só que só uma ação pode ser feita para poder a outra ação existir. Ou seja, você voltar no tempo a matar seu pai, você não vai voltar no tempo, porque você não vai existir. Ou seja, é um paradoxo temporal e é por isso que eles existem, que é para fazer as coisas não existirem, por mais que isso possa não parecer fazer sentido, mas faz sim. Beleza, linhas alternativas pode acontecer, mas isso são de decisões diferentes e não do princípio de um paradoxo, porque paradoxo existe justamente por isso, para fazer as coisas não existirem, não acontecerem no caso, né? Nesse vídeo. Agora, rapidinho, vamos encaixar aqui alguns filmes importantes que saíram depois da teoria da Pixar, mas que é legal a gente colocar dentro dela. É legal você assistir também o meu vídeo sobre as conexões de Monstros S.A., porque lá eu falo justamente de algumas outras conexões que não influenciam muito na história, mas que são bem interessantes. Vou deixar link aí na descrição. Acho que o vídeo acabou, né? Divertidamente, foi um filme que saiu depois da teoria da Pixar. Basicamente, o que esse filme adicionou pra teoria foi especificando o que exatamente é a energia que os monstros sugam das crianças. Pensa bem, eles tiram a energia do grito como nós sabemos. Individualmente nos diz que a origem disso é o sentimento medo. O grito vem do susto e o susto vem do personagem medo. Os monstros sugam a energia desse sentimento em específico. Mas no final do filme, como sabemos, os monstros descobrem que a energia do riso é 10 vezes mais potente do que a energia do grito, lembra? Aham. E o riso ser 10 vezes mais potente do que o grito não tem nada a ver. Ou seja, agora ao invés de pegar a energia do medo, eles pegam a energia do riso. E o riso vira a alegria, que como vemos em Divertidamente, realmente tem muita energia. Com apenas 69 anos. Verdade. Esse aí com certeza tem muita energia de sobra. Mas enfim, é dessa forma que Divertidamente flerta com a teoria da Pixar. Viva a Vida é uma Festa é um filme muito mais tímido, que não influencia muito na teoria da Pixar, mas ele faz sim algumas referências. O filme passa uma preocupação pra gente. Memórias. Basicamente, você se mantém na sociedade lá do mundo dos mortos, enquanto alguém do mundo vivo cachorro mordendo a perna dele. Essa é a regra do filme. Se você for esquecido depois que você morreu, você desaparece. Isso é muito bom, tá? Isso é basicamente o que a Pixar repete de forma clara ou mais sucinta em todos os filmes. Qual vai ser a sua herança? Como que você vai permanecer
na memória das pessoas. Lá em Carros, por exemplo, quando o Doc sofreu o acidente, ele foi esquecido por todos e perdeu a sua carreira. Coube ao Relâmpago McQueen faleceu no dia 6 de novembro com o rei, desse mantendo ano. ele na memória das pessoas. Em Os Incríveis é basicamente a mesma errou uns coisa. O diazinhos. Senhor Incrível vive querendo 2, 3 reviver horas. os dias de glória dele. No tempo em que ele ainda era um super-herói famoso. Talvez ele não 4, queria não sei que ser dia hoje, esquecido. já 10? No filme Up, Altas Aventuras, o Carl tenta fazer com que a 10. Ellie seja lembrada o tempo 4 inteiro, dias. honrando o desejo dela quando ela estava viva. No final do filme aparece um livro de memórias dela, mostrando o quanto é importante não esquecer. Os pais da Dory pararam de existir na cabeça dela a partir do momento em que ela se esqueceu deles. E o problema dela é literalmente perda de memória recente. A Boo tenta manter a memória do Sully pra não se esquecer dele, por isso que ela desenha ele na madeira. É, Todos os filmes da memória Pixar, sem é um exceção, bagulho importante. em algum momento flerta com a ideia de memória, fala sobre não esquecer. E ó, você se lembra que o Bing Bong, lá em Divertidamente, claramente Tem outro que tem tudo a ver com memórias, que é o Don't Forget do Full Metal Alchemist. Não esqueça do... É 11 de outubro? É isso? Eu esqueci, desculpa, Ed. desaparece quando ele cai no abismo do esquecimento. Enfim, tá sempre no filme da Voltei. Pixar. E o filme Viva a Vida é uma Festa mostrou pra gente por que isso é importante pra Pixar. Ela contando a história pra gente. Agora, Os Incríveis 2 é ainda Não mais foi direto. enterrado? Você lembra, afinal, qual Morreu era a faz um motivação mês? do vilão? Puta que O hipnotizador pariu. basicamente criticava Tá vendo o que vídeo é o mesmo sedentarismo aí? humano. Ele era contra os super-heróis porque, segundo ele, isso deixava os seres humanos mais relaxados e dependentes. Inclusive, ele faz uma crítica fortíssima à tecnologia e como que ela influencia na preguiça. As telas, segundo ele, fazem com que as pessoas estejam cada vez mais dependentes delas e se tornem mais passivas e não querem fazer mais nada. Tanto que todas as vítimas dele eram feitas através de telas, seja de celular, de computador, telas. Consumidores famintos que não conseguem levantar Senhora Elástico do também, sofá, outra que é uma sacanagem, né? incapazes de participar da vida. Isso era para estimular as pessoas Virou a uma tomarem uma pipa. atitude, a saírem de frente das telas para não serem as vítimas dele. Ele queria dar uma lição para a humanidade ali, na forma mais Tá errada vendo que possível. vídeo? É Ele o não mesmo queria que elas ainda. fossem sedentárias. Nunca digo o Isso é nome do basicamente o que Musan. acontece com os seres humanos lá Putz. no filme Wall-E. Elas são completamente sedentárias, dependentes de uma máquina, dependentes de uma tela. O hipnotizador, de uma forma completamente extremista, enxergou esse futuro do filme Wall-E com seu raciocínio lógico e tentou evitar com que a teoria da Pixar se concretizasse. Um apocalipse onde os seres humanos são completamente dependentes das telas e máquinas a ponto de até perder a habilidade de andar, porque eles não precisam mais, eles ficam sentados para sempre. O hipnotizador previu a Mulher Elástico tem muita dominação mundial da abundância PNL. e personalidade. Eu falei sobre isso no meu vídeo específico sobre o filme Os Incríveis 2, que eu faço sempre que sai um filme novo da Pixar ou da Disney aqui. Inclusive, aproveita e se inscreve agora aqui no canal, porque já que vocês estão gostando bastante, todo Se filme inscreve no novo da canal aí. Pixar que lançar, eu vou explicar No como meu. que ele Pode se inscrever encaixa dele na teoria também, da mas Pixar. principalmente Claro, no eu tenho que meu. refletir bastante, vou ter que ver o filme 2 vezes, mas não importa. Eu vou fazer esse vídeo aqui, vou fazer um vídeo sobre o que eu achei do filme e mais um vídeo sobre como ele se encaixa. Então se inscreve, só vai ter coisa mais de top aqui nesse canal. Tá ok? Mas eu vou assistir. É isso, meus amigos imaginários. Agora é o momento em que vocês dizem o que vocês acharam dessa teoria. Lembrando que a graça aqui não é encontrar furos na teoria. Ai, mas agora achei um furo. Não é isso. A graça é a gente Ainda bem que isso não é graça, porque eu achei vários. Eu não me lembrava que a teoria da Pixar era tão furada assim. Eu achei que era melhor. É uma pena, mas ainda é divertido fazer isso. Tem uma teoria de um filme da Pixar específico que eu gosto muito, que é a dos próprios Incríveis, né? De por que não só tem pessoas aleatórias com superpoderes. Tem isso que não é uma teoria, já foi confirmada, né? Que tinha um DVD, que tinha uns arquivos, que conversava com cada um dos heróis, aí falava, né, que na verdade, as pessoas não nascem com os poderes são dados pelo governo, sabe? É base na tecnologia. É muito boa essa teoria, se vocês quiserem ver depois, vale a pena dar uma olhada, é muito boa. Nenhuma teoria é tão boa assim. A teoria da Disney é a pior de todas, horrorosa, meu Deus, eu não quero nem ver a da Disney.